Vivemos numa era onde se troca de cônjuge como se troca de roupa. Onde se casa por emoção e se divorcia por conveniência. Onde se chama de amor o que Deus chama de adultério. Mas a fé reformada, firmada nas Escrituras, não negocia com o pecado. Ela chama o casamento de santo e o adultério de pecado mortal. Hoje, você vai entender o que a Confissão de Fé de Westminster ensina sobre casamento, divórcio e recasamento, e por que nem mesmo a Igreja tem autoridade para flexibilizar aquilo que o próprio Cristo definiu. A confissão começa de forma clara. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não há espaço para múltiplos cônjuges. Não há espaço para uniões do mesmo sexo. Não há espaço para redefinir aquilo que Deus instituiu no Éden. Gênesis 2:24. O casamento foi criado para 3 propósitos principais. Primeiro, mútuo auxílio entre marido e mulher. Segundo, propagação da raça humana e da Igreja com uma semente santa. Terceiro, para impedir a impureza sexual. Isso derruba a ideia romântica moderna de que casamento existe apenas para realização pessoal. O casamento tem função espiritual. É um meio de santificação e expansão do reino de Deus. Casamento no Senhor, e somente no Senhor. A confissão é enfática. É dever dos cristãos casar somente no Senhor. Ou seja, não se case com incrédulos. Não se case com papistas, com hereges, com idólatras, nem com protestantes nominais que vivem em pecado. Casamento misto é desobediência deliberada e desprezo pela aliança. Pais, ministros, líderes, não fechem os olhos. Jovens, se você precisa desobedecer a Deus para estar com alguém, então essa pessoa já é seu ídolo, e não seu futuro cônjuge. Casamento e pureza. Não poligamia ou promiscuidade. A confissão reforça que poligamia é pecado. Ainda que tenha sido tolerada em tempos antigos, a palavra é clara. O homem deve ter uma só esposa, e a mulher, um só marido. Hoje, enfrentamos a nova poligamia. Não simultânea, mas sequencial. Casamentos e divórcios em série. Casais que trocam de parceiros como se Deus fosse indiferente. Mas Deus não é indiferente. Ele odeia o divórcio, Malaquias 2:16. E ele julga os adúlteros, Hebreus 13:4. A confissão também proíbe casamentos entre parentes próximos. Mesmo se houver consentimento humano, se Deus proíbe, não é casamento. É incesto. E isso vale mesmo após a morte do cônjuge. Casar com parentes próximos do falecido é desrespeito à santidade da família. A moral sexual não é cultural. É bíblica. E não se negocia. Agora entramos no terreno polêmico: divórcio e segundo casamento. A confissão permite o divórcio em 2 únicos casos: adultério. E só quem foi traído tem o direito ao divórcio. Mateus 19:9. E deserção irremediável, quando o cônjuge abandona o lar de forma irreversível. Coríntios 7:15. Fora isso, todo divórcio é pecado. E o recasamento, se não houver justa causa, é adultério declarado por Cristo. Quem se casa com a repudiada, comete adultério. Mateus 5:32. O juiz pode emitir papéis. A sociedade pode apoiar. A igreja liberal pode aceitar. Mas o céu ainda chama de pecado. E o recasamento da parte culpada? Aqui está uma das maiores vergonhas da igreja contemporânea: a normalização do segundo casamento de quem adulterou. A confissão é firme. E a Bíblia é mais ainda. Quem se divorciar de sua mulher, exceto por fornicação, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19:9. Se você destruiu seu casamento com adultério, você não tem direito bíblico de casar novamente. E a igreja que oficia esse novo casamento se torna cúmplice do pecado. A graça de Deus perdoa? Sim. Mas o perdão não anula as consequências do pecado. Hoje, muitos pastores dizem que é legalismo impedir o recasamento da parte culpada. Mas o que é legalismo? Obedecer às palavras de Cristo? Ou criar doutrinas com base em sentimentos e preferências? A maioria das igrejas aprova o segundo casamento da parte culpada com base no que a graça de Deus fez no coração da pessoa. Mas isso é se colocar acima de Cristo. A Confissão de Fé de Westminster e toda a tradição reformada ensinam que a culpa moral existe, nem toda culpa é simétrica, e a justiça exige distinção entre parte inocente e parte culpada. Conclusão: o casamento é santo. É aliança diante de Deus. Não é um contrato emocional, não é descartável, não é negociável. A Confissão de Fé de Westminster
nos chama de volta à fidelidade, à santidade e à sobriedade. Ela nos lembra que o amor verdadeiro se sacrifica, não se dissolve, que a aliança matrimonial é reflexo do amor de Cristo por sua noiva, a Igreja, e que quebrar essa aliança sem justa causa é cuspir no símbolo do Evangelho. O Evangelho não veio para confirmar pecadores, mas para santificá-los. Compartilhe. Inscreva-se. E continue com a gente enquanto mergulhamos na fé reformada, linha por linha, verdade por verdade. Cristo é o noivo fiel. A Igreja, a noiva consagrada. Que nossos casamentos reflitam essa glória. Só lhe deu glória.